lugares, meus irmãos e minhas irmãs, e eu vou colocar no grupo da igreja. E aí, fiquem de olho lá, porque inclusive vamos falar sobre algumas outras situações, como o nosso passeio lá do dia 23 desse mês, do jantar dos namorados. Então, fiquem atentos lá no grupo da igreja e interajam em nome de Jesus. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, dando prosseguimento, Deus tocou no meu coração e disse: continue falando sobre família, porque essa é uma temática, meus irmãos, que nunca sai de moda. Por quê? Porque todos nós temos família, porque todos nós somos família. Então, eu convido você, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Josué, capítulo 15. Antigo Testamento, depois de Deuteronômio, você vai chegar lá em Josué. Amém, meus irmãos? Josué, capítulo 15. Diácono Davidson, se faz a leitura, por favor, do verso 13 até o verso 19. Josué, capítulo 15, do verso 13 até o verso 19. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Quiriate-Arba, isto é, Hebrom. Arba era antepassado de Anak. Caleb expulsou de Hebrom os 3 Anaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Dali, subiu contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Quiriate-Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. Por isso Caleb deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a pedir o campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Dê-me um presente, respondeu. Já que o Senhor me deu terra no Negueb, dê-me também as fontes de água. Assim, Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Obrigado, meu Deus, pela leitura da Tua santa palavra. E não permita, Senhor, por favor, que nós saiamos daqui dessa igreja hoje da mesma forma como nós entramos. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa noite. E que não sejamos mais nós a partir de agora, mas que seja, ó Deus, a Tua palavra e a Tua presença falando a cada um dos corações presentes nessa noite, Deus. Assim eu te oro e te agradeço, Pai Santo, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar, minhas irmãs e meus irmãos. Há alguns domingos nós estamos falando sobre famílias da Bíblia. E não apenas sobre famílias, mas sobre situações que acontecem nas famílias. Por exemplo, os irmãos vão de se lembrar que no domingo do Dia das Mães, o diácono Davidson falou sobre uma mulher chamada Ana. E de como Deus abençoou aquela mulher. E como a fé daquela mulher em Deus surtiu um efeito transformador na vida dela. Ela pediu um filho, mas aquele filho que Ana pedia não era para ela. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu o consagro a ti desde já. E Deus ouviu a oração de Ana, e assim aconteceu. Nasceu Samuel. Samuel se tornou um profeta, um juiz em Israel. Mas não apenas isso.
após o nascimento de Samuel, Deus abriu a madre de Ana, e outros filhos e filhas foram gerados através da vida dela. Nós falamos também sobre a vida de Jacó, a família de Jacó, e nós vimos que problemas em nossas famílias podem e precisam ser resolvidos. Basta então somente que você preste atenção, identifique qual é o problema, aprenda a ouvir a voz de Deus, e depois que você ouvir a voz de Deus, então chegou o momento de você agir. Então, identifique qual é o problema da sua família. Uma vez esse problema identificado, ouça quais são as ordens de Deus e aquilo que você precisa fazer para resolver os problemas da sua família. E finalmente, domingo passado, nós falamos sobre uma família desastrosa. Uma família que optou viver com mentiras, uma família que optou em viver com falsidade, uma família que preferiu o amor ao dinheiro do que o amor a Deus. E o resultado nós vimos: a morte de Ananias e da sua esposa Safira. Mas, meus irmãos, eu não poderia falar sobre família e deixar esta péssima impressão de uma família que desagradou a Deus. Por isso, nessa noite, vamos falar sobre a família de Caleb, ou pelo menos uma parte dela. De Caleb, da sua filha Axa e do seu genro, que veio a ser o marido da filha de Caleb e Axa, um homem chamado, como é o nome dele? Otoniel. Mas antes que nós comecemos a falar sobre essa família, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos entender qual é o contexto dessa família de Caleb, aonde eles estão situados, para que nós possamos entender tudo o que está acontecendo aqui. Vocês lembram que com a morte de Moisés, um certo homem chamado Josué assumiu a liderança. Ele passou a ser aquele mediador entre Deus e o povo, o seu povo, o povo de Israel. E coube a Josué atravessar o rio Jordão e conquistar a terra que Deus havia prometido a Moisés e a Abraão. E disse Deus: Josué, é você quem vai tomar conta do meu povo, é você quem vai conquistar essa terra que eu dei para vocês. E naquele momento, meus irmãos, Josué conquistou aquela terra, ele derrotou aqueles povos inimigos, ainda que alguns focos de resistência ainda permanecessem ali em Canaã. Mas Josué, debaixo do poder de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, conquistou ali aquela terra. E coube a Josué, ali junto com o sacerdote e com os anciãos do povo, das 12 tribos, começarem a repartir, Alberto, Flaviano, aquelas terras. Nós vimos que daquelas 12 tribos, somente uma não receberia terra por herança, que eram os levitas, porque a porção dos levitas era o Senhor. Mas aquelas outras tribos receberam sim a sua porção da terra. Aquelas tribos foram abençoadas por Deus. Mas acontece, meus irmãos, que daquela primeira geração que saiu do Egito escrava, ou liberta da escravidão, apenas 2 homens tiveram o privilégio de atravessar o Rio Jordão: Josué e Caleb. Josué, nós não iremos falar mais dele nessa noite, mas nós vamos sim falar sobre Caleb. Esse homem valente, valoroso, que recebeu uma parte da terra, uma região chamada de Hebrom. E o interessante, meus irmãos, que naquela terra de Hebrom ali haviam gigantes. Mas Caleb, sendo abençoado por Deus, derrotou aqueles gigantes, e ele tomou conta daquela região de Hebrom, e ali
ele se instalou, ele e a sua família. Mas acontece que naquela região ainda havia uma certa cidade chamada Debir. E Caleb teve uma ideia brilhante, meus irmãos e minhas irmãs. Caleb disse, olha gente, e lógico, isso dentro daquela sua tribo, da tribo de Judá. E Caleb teve uma ideia fantástica. Davidson José e Diácono Davidson. Ele disse, eu vou oferecer a minha filha, olha só. Caleb disse, eu vou oferecer a minha filha em casamento para um homem corajoso que tiver a coragem de ir lá e derrotar aquele povo que está presente em Debir. Olha que ideia, Alberto. Imaginou? Ideia fantástica de Caleb. Eu vou oferecer a minha filha, a minha menina, para quem derrotar os moradores e os guerreiros de Debir. E é nesse momento, meus irmãos, que nós chegamos aqui. E é sobre essa família, Caleb, Axa e Otoniel, que nós vamos tirar algumas lições desses três personagens. Porque quando Caleb ofereceu, quando ele fez essa proposta, o primeiro homem que resolver guerrear vai ganhar como grande prêmio a minha filha. Surgiu um homem naquele momento, Diácono Marinho, um homem chamado Otoniel. Otoniel era um homem valente. Otoniel era um homem guerreiro. Otoniel era da tribo de Judá. E sabe o que significa esse nome Otoniel, Silvana? Leão de Deus. Um homem valente, guerreiro, corajoso. Ele disse, oxe, aqui quem vai? Eu. E Otoniel teve a brilhante ideia de dizer, eu vou guerrear. E Otoniel foi. Diego, Vitor, Otoniel foi. E ele não apenas guerreou, como ele também venceu. E o primeiro personagem que eu quero falar nessa noite é justamente sobre Otoniel. Um valente, guerreiro, destemido, bravo soldado. Um homem digno, um homem honesto, um homem decente. Um homem que não temia o perigo. E quando nós chegamos aqui nesse momento, quando Caleb faz essa oferta, Otoniel é o primeiro que diz, oxe, sou eu. Agora, imaginem, homens, imaginem, Daniel, imagina, Axa devia ser feia? Eu duvido. Porque Axa, se ela fosse feia, Otoniel acho que era o primeiro a dizer, rapaz, eu passo. Deixa para outro. Acho que eu não vou, não. Acho que a minha mão está meio com cãibra aqui, eu não vou, não. Mas não. Otoniel disse, eu vou. E ele foi e venceu. E recebeu Axa por sua esposa. Mas não apenas isso, meus irmãos e minhas irmãs. Para provar de que verdadeiramente Otoniel era um guerreiro valente, valoroso. Anos depois, após a morte de Josué, ali no período dos juízes, quando o rei da Mesopotâmia escravizou ali, estava aterrorizando o povo de Deus, surgiu ali um juiz, um libertador do povo. Adivinha como era o nome dele? Otoniel. Capítulo 3 de Juízes vai dizer que quando o rei da Mesopotâmia estava tocando o terror ali no povo de Deus, Deus levantou um homem cheio do Espírito Santo, usado, capacitado pelo Espírito Santo. E esse homem não apenas venceu o rei da Mesopotâmia, como trouxe paz e tranquilidade para o povo de Deus. E durante 40 anos após essa vitória, o povo de Deus passou tranquilamente. Homem cheio, homem corajoso, Alberto. Isso para provar, meus irmãos e minhas irmãs, que esse homem Otoniel, de fato, era como um leão, um homem guerreiro, um homem destemido, forte, valente. Mas quando nós voltamos para o nosso texto de Josué, capítulo 15, quando Caleb oferece, meus irmãos e minhas irmãs,
Quando Otoniel quando ele ouviu aquela promessa, aquela proposta, e Otoniel disse: rapaz, essa terra vale a pena. Não apenas pela terra, vale a pena porque eles estavam recebendo uma herança de Deus, mas principalmente, eu acho que quando Otoniel, Diego, Vitor, Thomas, quando Otoniel bateu o olho em Axa, ele disse: oxe, eu lutava, era contra os inimigos tudinho, só Debir é pouco, manda mais. Porque, irmãos, irmãs, e mais precisamente para nós homens, nós desprendemos um sacrifício, um esforço muito grande por algo que não vale a pena. Vou dar um exemplo aqui, para nós entendermos. Quem aqui teria coragem de colar todos os dedos assim, com super bond, com aquela cola instantânea, para poder pegar mais areia da praia assim e não cair da mão? Quem teria coragem de fazer isso aqui? Eu creio que ninguém. Sabe por quê? Porque esse esforço não vale a pena. Mas quando Otoniel Flaviano viu Axa, ele disse: rapaz, todo esforço aí é válido, todo esforço vale a pena. Eu fico imaginando Otoniel dizendo: Cícera, rapaz, gigante é pouco, soldado, guerreiro, carro de batalha é pouco, por Axa, eu vou longe. Aí eu me lembrei nesse momento, Flaviano, o que é que há de mais precioso em uma concessionária? Os carros, né, Flaviano? Mas para você, eram os carros? É não, né? É não. O que era mais precioso para você na concessionária? Valeu todo o esforço? Ainda fazia mais. A essa altura, segura a perna de Lilian para ela não sair flutuando aqui. Segura. Alberto, valeu a pena? Furava o outro olho para poder valer mais a pena ainda? Não se comprometa não, varão. Diga que furava de novo que não enxerga. Eu sei disso, eu estou perguntando, mas eu sei. Diácono Davidson, quando olhou para Cícera, passou 3 dias olhando para cima assim, até não chegar no rosto de Cícera assim. 3 dias olhando para cima para chegar no rosto de Cícera. Valeu a pena o esforço? Ah, se valeu. Daniel, vai dizer que não valeu a pena. Depois desses anos todos, quando olhou para a Cleide e disse: eita Jesus, arranca minha costela agora, arranca a costela, Jesus. Diácono Marinho, quando chegou na igreja, que viu aquela loura lá, disse: rapaz, as mulheres estão tudo flutuando aqui. Davidson, quando olhou para Carol, disse: eita Jesus, não tire eu daqui mais não, porque vai ser com ela que eu vou estabelecer, vou ficar quieto, vou constituir família daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. Foi ou não foi, Davidson? Ele não tinha quem tirasse ele, porque ninguém, meus irmãos, minhas irmãs, demanda esforço demais por algo que não vale a pena. E quando Otoniel viu aquilo ali, disse: rapaz, terra é muito bom, mas Axa era muito melhor. Pergunta, meus irmãos, minhas irmãs, todo esforço é válido pelo amor? Eu tenho certeza que vocês vão responder que sim. Pergunta, qual foi o maior esforço? Não precisa responder não. Qual foi o maior esforço que você fez por amor? Não precisa responder não. Mas eu sei que nesse momento você já tem a resposta pronta. Porque quando eu olhei para uma vizinha minha, que ela andava para lá, para cá, eu disse: rapaz,
Não adianta rodar o mundo não, porque Deus colocou, foi do meu lado. Olha que beleza. Era minha vizinha de casa colada, Elisângela. E Jesus disse, vou facilitar a sua vida, eu vou deixar do seu lado. Oh, glória a Jesus. Nem precisou eu ir longe. E todo esforço, meus irmãos, minhas irmãs, por amor é válido, sim. Desde que esteja debaixo da vontade de Deus, é evidente, é válido, sim. Mas quando nós olhamos para Otoniel, o leão de Deus, nós não podemos nos esquecer que Otoniel fez um grande esforço, teve uma grande recompensa. Mas Otoniel era uma sombra daquele outro leão, o leão de Judá, Jesus Cristo. Se por um lado Otoniel derrotou os inimigos dele de Debir, Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, venceu os nossos inimigos. Ele derrotou a morte, ele derrotou o diabo, ele derrotou o pecado e ele derrotou o poder da carne sobre você e sobre mim. Esse sim é mais poderoso, esse sim é todo poderoso, e o esforço que Cristo Jesus fez por você e por mim é impagável. É impagável. E essa foi a maior demonstração de amor, irmã Adelaide, irmã Dorinha, Jeane, que o mundo já viu e jamais verá novamente. Foi o amor de um homem que se entregou pela sua noiva, que é a igreja. Ele se entregou a ponto de derramar o seu próprio sangue para, com esse preço, comprar a sua igreja, a sua noiva. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que cabe a todos nós valorizarmos esta noiva de Cristo, que é a igreja, somos nós. E o nosso noivo, o noivo da igreja, é Cristo Jesus. E Ele prometeu que vai voltar, e Ele vai cumprir, e Ele vai buscar a sua noiva, e Ele vai desposar a sua noiva, e juntos estaremos por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Esse é o primeiro exemplo que eu queria trazer nessa noite, como família. O exemplo de um homem chamado Otoniel, o leão de Deus, um homem valente, valoroso, um homem destemido, que por amor, e eu acredito, minhas irmãs, meus irmãos, sinceramente, eu acredito que Otoniel, quando ele olhou para Axa, ele disse, Senhor, muito obrigado. Por essa daí, eu vou derrotar Debir, eu vou derrotar os guerreiros, os soldados que eu sou mandado na minha vida. Mas em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria falar de um outro personagem. Eu queria falar da esposa de Otoniel. Lembra o nome dela? Axa. Alguém já ouviu nesse nome aqui? Já? Conhece alguém chamado Axa? Conhece? Rapaz, eu queimei neurônio e não conheço nenhuma pessoa chamada Axa, nenhuma mulher chamada Axa. Eu conheço Ayla. Está bem ali. Mas Axa... Oi? Otoniel, eu tive um pastor chamado Otoniel quando eu tinha 7 anos de idade. A memória foi longe, preparando essa mensagem. E nesse momento eu queria falar um pouco sobre Axa, filha de Caleb e esposa de Otoniel. E veja, meus irmãos, que no versículo 16, Caleb, ele faz essa proposta para os homens lá da tribo de Judá. Eu vou dar a minha filha para quem derrotar Debir. E no versículo 17 vai dizer que Otoniel foi o privilegiado. Ele se tornou o marido dessa mulher. E por que é importante nós falarmos de Axa? Porque essa filha de Caleb tem muito a ensinar, principalmente as mulheres da igreja. Principalmente as mulheres da igreja. Veja que, além de prometer a mão de sua filha em casamento, Caleb também ofereceu terras, ofereceu campos. Porque era um costume da época. Era um costume. E no versículo 17 vai dizer que coube a Otoniel esse privilégio.
Mas acontece, minhas irmãs, meus irmãos, que na cabeça de Axa, ela não achou o suficiente. E aqui eu nem vou entrar na questão porque que Axa achou muito, achou pouco. Mas Axa teve uma ideia de pedir ao seu pai outros campos, ou um campo. Haja vista, minhas irmãs, meus irmãos, que a região de Debir ficava no deserto do Negueb. E aí, Alberto, na época lá no sertão, na época da seca, quando os barreiros, quando as barragens estão vazias, como é que fica a situação? Até os calangos morrem. Até calango morre seco. Agora imagina no deserto, lugar onde chove pouco, lugar onde há pouquíssimas ou quase nenhuma fonte de águas. E foi essa região que Caleb deu ali para sua filha Axa e para o seu genro Otoniel. Então, Axa achou por bem pedir um campo a seu pai. Mas o versículo, veja aí, irmão Daniel, por favor, a primeira parte do versículo 18. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse o campo ao pai dela. Amém, amém. Axa pressionou o seu marido para que fosse pedir um campo ao seu pai. E eu espero que você tenha percebido que, embora as terras fossem de Caleb, o pai de Axa, a quem ela foi pedir? Ao marido. Ela poderia ter ido direto ao pai, até poderia. Mas nesse momento, irmãs, Axa percebeu, ela sabia que a autoridade dentro da sua casa era do seu marido. Irmãs, é preciso, biblicamente falando, reconhecer que a autoridade constituída por Deus dentro da sua casa, para as irmãs que são casadas, é evidente, é do seu marido. Axa bem poderia dizer: rapaz, o pai é meu, as terras são do meu pai, eu vou direto a ele. Poderia ou não? É lógico que ela poderia, mas ela preferiu seguir um caminho correto. Ela entendeu que a autoridade dentro do seu lar, do seu casamento, era do seu marido. É por isso que Axa vai primeiramente ao seu esposo. Ao contrário daquele casal que nós vimos domingo passado, de Ananias e Safira, que tramaram, que planejaram uma mentira juntos. Axa não. Axa disse: não. Deus me deu o privilégio, a bênção de ter um marido valente, um marido, um servo de Deus. Eu não vou queimar etapas. Eu não vou nadar contra a maré, eu não vou contra a corrente, não. Axa preferiu seguir o que Deus recomendou para os casamentos, que o marido é o cabeça da casa, da família, de que o marido é o coluna da igreja, e Deus constituiu como autoridade no lar o homem. E Axa, entendendo isso, ela foi em direção ao seu marido. E quando esse papel é invertido, minhas irmãs, quando você tenta fazer o papel do seu marido, ou quando você, marido, permite, ou quando você negligencia essa sua responsabilidade, vocês estão indo contra aquilo que Deus determinou como sendo regra, norma. E quando a esposa tenta fazer o papel do marido, e o marido muitas vezes faz o papel da esposa, aí você começa a ver problema dentro de casa. Aí você começa a ver desmantelo. Aí você começa a ver o castelo ruir. Aí você começa a ver a desgraça tomando conta da história. Porque quando a esposa se torna o valente da casa, e quando o marido se torna a Axa da casa, e sabe o que significa esse nome Axa? Adorno, enfeite, um objeto assim de decoração.
E quando o marido se torna um objeto de decoração dentro de casa, e a esposa precisa assumir esse papel de valente, de guerreira dentro de casa, meus irmãos, minhas irmãs, o problema está instalado. Porque não foi assim que Deus instituiu o casamento. Porque não foi desse jeito que Deus determinou que as coisas fossem. E quando você, marido, não cumpre o seu papel, aí alguém vai ter que fazer. E normalmente, quem é que vai fazer? A esposa. A esposa vai fazer. E esposas são habilidosas para fazer isso. E mulheres têm essa capacidade. E se você brincar, marido, a sua esposa, ela vira um leão dentro de casa. E você vai se tornar um gatinho. Mocinho, medroso, mole, misericórdia, misericórdia. Maridos, vocês, segundo a palavra de Deus que Paulo escreveu aos Efésios, a ordem para nós maridos é: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade, maridos, exercermos esse papel de corajosos e valentes dentro de casa. Exemplo, sabe aquele monstro que tem duas asinhas que fica voando, ou que anda pelo chão, que começa com bar e termina com rata? E de vez em quando as mulheres sobem na cadeira, com medo delas. Sabe quem é que tem o papel e a obrigação de matar essa bichinha lá? É você, cidadão. Oi? É só de cascudo na barata, né? Ou quando aquele quase dinossauro, aquele camundonguinho, resolve vir do meio da rua e entra na sua casa. Eu já ouvi homens que subiram na mesa antes da mulher subir na cadeira. Eu já vi, eu vi. E não foi eu não, viu? Só para depois você não estar pensando aí, não foi eu não. E não foi nenhum homem dessa igreja não. Mas foi numa outra cidade, inclusive. E foi preciso a mãe desse homem, uma senhora idosa, e correr atrás de matar essa barata, porque o homem estava com medo. O barata não, perdão, o rato. Camundonguinho, bem pequenininho, meu Deus. Torando o dente, é? Homem bruto, Jesus. Essa responsabilidade, homens, quando aquele cano lá da pia entope, somos nós, homens. Quando o botijão de gás esvazia, não é para você esperar a esposa ir lá trocar, não, é você, meu irmão, minha irmã. A não ser que você faça igual a mim. Eu vou lá, tiro aquela válvulazinha, tiro o botijão, coloco outro cheio, deixo ela só encaixar o negocinho lá e eu aperto. Agora sim, como a visão não funciona, eu digo: Elisângela, vê aqui se não está vazando. Aí não tem jeito. Mas quando a sacola está lá dentro do supermercado, sabe quem é que tem que pegar? Nós. Quando a esposa está com dor na coluna, joga aqui, ó, faz igual o tempo de antigamente. Joga no ombro, Flaviano, e vai transportando assim, ó. Na cacunda, pronto, falou o nome certo. Leva na cacunda. Marinho, é assim ou não? Olha aí. Essa é a nossa responsabilidade como homens. Agora, se nós não fizermos isso, as mulheres vão fazer, viu? Faz tranquilamente. Axa entendeu que a autoridade no seu lar era do seu marido, e isso levou Axa a ser uma mulher submissa. Porque, como eu disse a vocês, ela poderia ter ido direto ao seu pai, mas ela disse: não. Primeiro meu marido. Primeiro meu marido. E aqui, minhas irmãs, vai mais uma dica para vocês. Dentro do seu casamento, primeiro, sabe aquele pedação grandão de carne? Irmãs, se você tem lá seu esposo e 55 meninos dentro de casa, o primeiro, o maior pedaço de carne vai para quem? Cadê, irmãs? Vocês não vão falar não? Vocês não vão falar não, irmãs?
Hein? Primeiro pedaço, irmãs, deve ir para quem? Porque se não for, irmã, você está pecando. Porque a prioridade no seu casamento é o seu esposo. Unir-se-á o homem e a mulher, e serão os dois, ó, marido e esposa, uma só carne. Os filhos vão crescer, ó, vão embora, e vão em nome de Jesus. E quando os seus filhos forem embora, sabe quem é que vai ficar dentro de casa? Vocês dois. E se você não viver bem com seu marido ou com sua esposa agora, jovens ainda, imagina quando tiver mais velhos. Se a alegria do seu casamento for só os seus filhos, está errado. Tem problema nessa história. E aqui vai uma segunda coisa. Além da autoridade, além da submissão ao seu esposo, Axa aqui, minhas irmãs e meus irmãos, era uma mulher persistente. Veja que o texto aí, a primeira parte do versículo 18, vai dizer que ela insistiu, ela persistiu, pedindo ao seu esposo que fosse ter com o seu pai. E isso nos dá uma dica preciosa, minhas irmãs e meus irmãos, que nós precisamos, como igreja, sermos persistentes em oração, sermos persistentes em pedir a Deus, porque, abra aí, irmão Daniel, por favor, Mateus capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 11, e veja o que Jesus nos ensina, lá no Sermão do Monte. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém, meu irmão. Sabe qual é a ordem de Jesus? Peça. Peça. Se for para a glória de Deus, peça, persevere, insiste, persista em oração, peça sim. Bata na porta e ela vai se abrir. Se for em nome de Jesus e for para a glória dele, essa porta vai se abrir. Se esse seu pedido tem sido, sei lá, por bênção no seu casamento, ou que Deus guarde e proteja os seus filhos, ou para que Deus guarde a sua vida, o seu coração, o seu casamento, peça, peça. Axa foi uma mulher sábia, minhas irmãs, porque ela reconheceu a autoridade do seu esposo, ela era submissa ao seu esposo, e ela era uma mulher persistente, persistente. Às vezes a gente deixa de receber bênçãos, porque a gente acha que Deus não vai ouvir nossas orações. E às vezes a nossa família deixa de ser abençoada, porque a gente acha que Deus está sempre muito ocupado, porque Deus não vai ter tempo para a gente, porque Deus pode ter outras coisas para fazer. Enquanto a palavra dele está dizendo, meu filho, minha filha, peça, peça, persevere em oração, não esmoreça, não desista, continue. Mesmo que a situação pareça humanamente impossível, continue clamando, continue pedindo, continue persistindo, continue perseverando. Amém, meus irmãos? Continue pedindo, peça e lhe será dado. Peça em nome de Jesus. Então vejamos que aprendemos com Otoniel, aprendemos também com a sua esposa Axa. Casal bacana, né, rapaz? Mas há um terceiro personagem aqui ainda, que é o pai de Axa, o sogro de Otoniel, um homem chamado Calebe. E como eu disse a vocês, Axa foi uma mulher privilegiada, porque se o seu marido era um homem valente, valoroso, guerreiro, um homem destemido, o pai dela
também foi. Nós conhecemos a história de Caleb. Nós sabemos que daquela primeira geração que saiu do Egito, apenas 2 homens atravessaram e chegaram à terra prometida. Um deles foi Caleb. Ele foi um daqueles espias, um homem que encorajou toda uma nação. Enquanto 10 dos espias diziam: não, isso não dá certo não, isso não é muito difícil, Caleb dizia: não, vamos confiar em Deus, porque Ele vai lutar por nós e Ele vai nos dar a terra, porque Ele prometeu. Caleb era um homem guerreiro. Ele mesmo disse: aos 85 anos eu estou com pleno vigor, e se for para começar batalhas e guerras de novo, eu estarei firme. Esse homem era um homem encorajador, porque ele mesmo dizia aos outros: ei, eu estou com 85 anos e vou. Vocês não vão não, É como a irmã Dorinha, a irmã Adelaide aqui. Olha, elas são as mais velhas e não faltam um culto. Aí às vezes os mais jovens, por preguiça, por descuido, por falta de zelo, por falta de cuidado, tem todos os recursos nas mãos, mas não vem. E as nossas irmãs aqui, firmes e fortes, não falta um culto. Glória a Deus. Esse homem, Caleb, também era um homem confiável, meus irmãos e minhas irmãs. Porque quando ele foi ver a terra prometida, enquanto era um espia, a palavra que ele deu ao povo era uma palavra confiável. E tudo o que Caleb descreveu para o povo era verdade. O servo de Deus, um homem pronto, preparado, porque chamasse para a batalha, ele dissesse: eis-me aqui. Mas além de todos esses atributos de Caleb, minhas irmãs e meus irmãos, Caleb também tinha uma qualidade como pai. A parte B do versículo 18 vai dizer que quando a sua filha Axa, ela desceu daquele seu jumento, a Axa até jumento montava, olha bem. Alguma das irmãs aqui já montou jumento? Só por curiosidade. Já andou em cima de um jumentinho? Ninguém? Já? Foi tranquilo, Jane? Foi muito não, né? Veja que Axa estacionou o seu jumento 1.0 turbo, puxou ali o freio de mão, amarrou no pedaço de pau de descontar que ele não sai. Manobrista boa, Axa, rapaz. E quando Axa desceu ali do seu jumento, Caleb olhou para sua filha. E a primeira coisa que Caleb fez foi: o que é que você deseja, minha filha? Aqui eu pensei em Alberto, eu pensei no diácono Marinho, eu pensei em Davidson, nos 2 Davidsons, porque tem filhas. E eu fico pensando, minhas irmãs, meus irmãos, que o olhar atencioso de um pai faz com que somente observando a coisa, as situações, ele já entende um pouco da sua filha. É assim ou não, meus irmãos? Quando Axa desceu do seu jumentinho lá, quando Caleb bateu o olho nela, ele já sabia que a sua filha estava precisando de alguma coisa. Isso demonstra que um pai precisa estar atento aos seus filhos, às suas filhas. Portanto, isso faz de Caleb um pai atencioso também. Mas não apenas atencioso, isso faz de Caleb também um homem que exerce a sua autoridade de pai. Porque quando Axa chega perto dele e ela vai lá e pede um presente a Caleb. E veja, minhas irmãs, Axa pediu. Sabe por que ela pediu? Porque ela sabia que quem era o dono daquelas terras era Caleb. Porque Axa entendeu que a autoridade maior ali era do seu pai. E infelizmente, o que nós temos percebido é que muitos filhos, não aqui na igreja, é evidente, mas que muitos filhos têm tentado passar por cima da autoridade dos seus pais. E aqui cabe pai e mãe.
E o que nós observamos, meus irmãos, minhas irmãs, nos noticiários, é que muitos filhos têm suprimido a autoridade dos seus pais, colocando muitas vezes pais idosos, assim como Caleb era, com 85 anos, colocando seus pais em asilos, às vezes contra a vontade deles, ou deixando que seus pais passem fome, passem sede, não dão os remédios que seus pais necessitam e simplesmente viram as costas para os seus pais, por motivos diversos. Por motivos diversos. Mas Axa não fez isso não. E aqui fica uma dica, pais e mães. Sabe quem é que precisa exercer a autoridade dentro da sua casa? São vocês, pais e mães. Quando Deus criou o mundo e determinou como deveria ser uma família bíblica, Ele disse que a autoridade do pai vem em primeiro lugar, mas depois vem a autoridade da mãe, e filhos precisam obedecer, e ponto. E ponto. A autoridade, a última palavra de vocês, pais e mães, não pode e não deve ser questionada. Então, se o filho não quer, filho não tem querer. Se está dentro da sua casa, debaixo da sua telha, comendo da sua comida, usando da roupa que você compra, usando do Wi-Fi, da internet que você paga, calçando os sapatos que você compra, é você, pai e mãe, quem determina as regras para os seus filhos. Mas quando você começa a deixar que seus filhos mandem em você, você está desobedecendo a ordem que Deus instituiu aqui nessa terra. Filhos têm que obedecer e pais precisam mandar. É assim que funciona. Pastor, eu não concordo. Filho, quando você puder sair de casa, pagar suas contas e se sustentar sozinho, aí você pode discordar. Mas enquanto você viver, você for dependente dos seus pais, é assim que funciona. Não concorda? Cresça, trabalhe e se sustente. Pais e mães, eu posso ouvir um amém de vocês? Amém. Porque se não funcionar desse jeito, vocês não vão estar indo contra mim, não. Vocês vão estar indo contra a vontade de Deus. Então, é com Ele que vocês vão prestar contas. Um homem que prestava atenção na sua filha, um homem que exercia autoridade, mas também um homem generoso. Um homem generoso. Veja o versículo finalzinho, a parte B do 18 e 19, Daniel, por favor. E veja o que é que a Axa pede. E veja qual é a atitude do seu pai Caleb. Parte B do versículo 18 e o versículo 19. Se não eu vou, meu irmão, tranquilo. Axa pede um campo a seu pai. E o seu pai diz, olha minha filha, eu darei a você. Axa pediu, meus irmãos, minhas irmãs, fontes de água. Por quê? Porque a região onde ela havia recebido era a região do Negueb, um deserto. E Axa vai lá e pede ao seu pai um campo. Por quê? Porque talvez ela quisesse criar animais com seu esposo. Talvez ela quisesse expandir ali os seus negócios juntamente com seu marido. Mas vivendo no deserto era muito complicado. Complicado para criar animais, complicado para plantar, complicado para ter qualquer tipo de negócios. Mas Caleb, como um pai generoso, ele atendeu o pedido da sua filha. E Caleb deu. E aqui no texto vai dizer que isso foi uma bênção que Caleb concedeu à sua filha. E ele concedeu fontes superiores e fontes inferiores. Aí talvez as pessoas, quando lêem esse texto, perguntam, pastor, por que fontes inferiores e superiores? Experimenta viver num lugar onde não tem água. Mas ao contrário disso, more perto de um poço e você vai ter água.
para plantar, você vai ter água para colher, você vai ter água para regar, e você vai ter água para beber e para se alimentar. Então perceba, minhas irmãs, meus irmãos, que Caleb também era um pai generoso. Ele poderia simplesmente dizer: não vou dar, eu já dei, agora se vire com o que você tem. Mas Caleb, como um bom pai, ele foi generoso para com sua filha. E eu sei, minhas irmãs, meus irmãos, que muitas vezes filhos têm dificuldade de pedir coisas a seus pais, de pedir ajuda a seus pais, por dois motivos. Primeiro, porque às vezes os pais não podem realmente. Os pais às vezes não têm condição financeiramente de ajudar os filhos. E aí os filhos têm que entender que você precisa esperar mais um pouco e conquistar as suas coisas, assim como seus pais conquistaram. Mas em outros momentos, meus irmãos, principalmente aqui os homens, muitas vezes os filhos têm dificuldade de chegar aos seus pais e pedir alguma coisa, porque os pais não dão abertura para os filhos. Porque às vezes os pais são muito duros, porque às vezes os pais são muito rudes, porque às vezes os pais não têm intimidade com seus filhos ou com suas filhas. Nunca pararam para conversar com os filhos. Não sabem quais são as reais necessidades dos filhos. E nem para dar um conselho, alguns pais têm servido. E aí os filhos ficam à deriva, sem ter uma orientação, sem ter um norte, sem ter uma ajuda. Eu sempre converso muito com os jovens da igreja, Thomas, Diego, Vitor, com as nossas jovens também, Laura, Maria Eduarda. Vocês podem e devem conversar com seus pais. Mas eu queria também abrir um pouquinho mais isso. Saiba que o seu pastor também está aqui, totalmente pronto para ouvir vocês, totalmente preparado para escutar as suas demandas, para escutar os seus medos, os seus dramas, as suas lutas, os seus maiores temores. E como o nosso irmão Daniel leu agora há pouco, saiba que acima dos seus pais terrenos, saiba que o Pai Celestial está sempre pronto a ouvir você, a atender você. O Pai Celestial está sempre pronto a atender às suas demandas, a tranquilizar o seu coração, a confortar você, a consolá-lo nos dias de tristeza, a encorajá-lo nos momentos de dificuldade e a sustentá-lo nos dias de tempestade. O Pai Celestial está sempre pronto, meus irmãos, minhas irmãs. Mas nunca se esqueçam que o seu pastor também está aqui à disposição de vocês, quer seja dos filhos, quer seja dos pais. Quer você tenha filhos ou não, quer os filhos sejam pequenos, ou os filhos até já tenham saído de casa, seu pastor vai estar sempre pronto para ouvir vocês. E eu concluo a mensagem dessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, dizendo que aquelas fontes que Caleb concedeu à sua filha Axa foram bênçãos, porque no deserto receber água é uma bênção. Mas saiba também que nosso Pai Celestial, Ele tem fontes de água viva que podem saciar a nossa sede para todo sempre. Jesus, quando se encontrou com aquela mulher samaritana, ele pediu um pouco de água para a mulher. Mas em um determinado momento daquela conversa, Jesus disse para aquela mulher: se você beber dessa água, desse poço, você tornará a ter sede. Mas se aquela mulher samaritana ou qualquer pessoa beber das águas que Jesus der, dele fluirão rios de água viva. Dele fluirão rios de água viva. Por isso, busque Jesus. Busque a Jesus.
A sua família pode ser muito abençoada, assim como foi a família de Axa e de Otoniel. O seu Pai Celestial é muito mais generoso do que Caleb. Agora, maridos, vocês têm sido valentes, corajosos, destemidos. Vocês têm sido como leões de Deus dentro de suas casas. E se eu perguntasse, e eu vou perguntar, mas irmãs, não precisa responder. Se você fosse me descrever nessa noite, como é o seu marido? Ele tem sido como Otoniel, um homem valente, um servo de Deus, um homem destemido, um homem que, por você, enfrenta as maiores dificuldades. Irmãs, se precisarem conversar com seu pastor, estarei à disposição. Esposas, vocês têm sido como Axa? Mulheres que reconhecem a autoridade do seu esposo. Mulheres que são submissas aos seus maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. Vocês têm sido mulheres que persistem em oração pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos? Ou será que vocês estão mais preocupadas com redes sociais? Será que vocês estão mais preocupadas com as novidades do momento? Ou vocês têm exercido o papel de uma auxiliar idônea, de uma mulher segundo o coração de Deus? E se eu perguntasse aos maridos, e por favor, maridos, não precisa responder, suas esposas têm sido como Axa? Elas têm reconhecido a sua autoridade dentro de casa? Elas têm sido submissas, não subjugadas, mas elas têm sido submissas, assim como a igreja tem sido submissa a Cristo? Ou suas esposas estão querendo tomar o seu lugar e querendo ser o leão dentro do lar? Quanto a vocês, pais e mães, vocês têm prestado mesmo atenção nos seus filhos? Será que vocês conseguem identificar quais são os problemas que estão acontecendo dentro da sua casa? Pastor, eu tenho sido desse jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Desde as mães e os pais aqui, nós temos Flaviano Lilian, Davidson e Carol. Aqui nós temos Jeane, com pré-adolescente em casa. Irmã Adelaide, que também traz uma pré-adolescente. Silvana, que tem adolescentes em casa. Será que vocês têm exercido a autoridade de pais? Cícera, que é mãe de adolescente também. Será que vocês têm exercido a autoridade dada por Deus para vocês? Vocês têm assumido mesmo essa autoridade no lar? Ou será que quem manda na casa de vocês são os filhos de vocês? Será que quando vocês vão tomar alguma decisão, o peso maior dessa decisão é de quem? É do marido, da esposa ou dos filhos? Quando vocês vão escolher um restaurante, quem é que determina para que lugar vão? Ou quando vão para o cardápio, quem é que escolhe o que vai ser comido? Ou o que não vai ser comido? Ou quando vão assistir um filme, quem é que diz que filme quer assistir? São os pais ou são os filhos? Porque se os filhos estiverem mandando dentro de casa, vocês pais não estarão cumprindo com a autoridade que Deus determinou para vocês. E finalmente, sejam generosos para com seus filhos. Se vocês puderem ajudá-los, ajudem. Vai chegar um momento que eles vão andar pelas próprias pernas, em nome de Jesus. Mas enquanto isso não acontecer, e veja, aqui nós temos pais e mães de filhos já crescidos, que já saíram de casa inclusive. O papel de vocês foi cumprido, e eu creio que com excelência. Isso não quer dizer que vocês não possam ajudá-los,
Mas está chegando o momento de vocês, filhos que já saíram de casa, de voltarem os seus olhos para os seus pais e retribuir um pouco da generosidade que os seus pais derramaram sobre vocês. Mas acima de tudo, eu queria pegar os exemplos de Otoniel, de sendo um guerreiro, um homem valente. O exemplo de Axa, que reconhece a autoridade, é submissa e persistente em oração. E o exemplo de Caleb, de um pai generoso. E dizer para vocês que todas essas qualidades nós encontramos em Cristo Jesus. Que foi um guerreiro valente e lutou contra os nossos inimigos e venceu a todos eles e nos deu vida e vida em abundância. Ele nos deu de grátis, minhas irmãs e meus irmãos, por graça, a vida eterna. Méritos dele próprio e de mais ninguém. Como Axa, Cristo foi submisso à autoridade do Pai Celestial. E tudo aquilo que o Pai mandou, o Filho cumpriu. Sem reclamar, sem murmurar, sem praguejar. Ele cumpriu, ele foi submisso à vontade do Pai. E com Cristo, como Caleb, foi generoso. Ele nos deu a adoção de filhos. E agora nós temos uma herança reservada na eternidade. Cristo nos deu tudo isso, minhas irmãs e meus irmãos, por causa do seu grande amor e da sua grande generosidade. Por isso, se queremos ter uma família abençoada, olhemos para o exemplo da família de Otoniel e Axa e de Caleb. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Enquanto a equipe de louvor vai se organizar,